Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira de Curitiba, Curitiba sendo Curitiba. E eu tô muito feliz hoje de começar uma semana. Essa semana vai ser uma semana boa, uma semana frutífera, uma semana chá de Bíblia não vai faltar aqui. Tô muito empolgado de começar bem essa semana já. Uma notícia boa, sejam todos bem-vindos aqui. Vamos ver, meu irmão da Alemanha, Blumenau, Curitiba, bom dia Vanessa, bom dia Sara, Chico Preus, Merkava, hey Merkava, my friend from South Africa, hey Calvin Boltz, you know my son, it's calling Calvin because of you, bro. Merkava Café é de um amigo meu lá da cidade do Cabo. O nome dele é Calvin Boltz e ele tá aí junto com a gente, coisa linda, maravilhoso. Pessoal, hoje é uma manhã especial, hoje é uma manhã, nós novamente estamos começando mais uma semana dessa jornada Bíblia na Mesa. Para os próximos 4 meses, então se prepara, aperta os cintos, eu creio que até dezembro sua vida nunca mais será a mesma, até dezembro você vai ter um crescimento bíblico que nem um seminário te entrega, né? O seminário normalmente ele é focado numa linha, e aqui eu reuni amigos do Brasil, do mundo, para trazer na verdade a Bíblia sem agrotóxico, um evangelho sem agrotóxico. Mas Carl, o que você quer dizer com agrotóxico? Agrotóxico é tudo aquilo que você coloca no elemento, na substância, para proteger ela, proteger de bicho, proteger de lagarto, proteger de larva. Só que o evangelho não precisa de proteção. Nós pregamos um evangelho que não depende de ser protegido por ninguém. Por quê? Porque o evangelho que precisa ser protegido não é evangelho. O evangelho que nós estamos pregando aqui, ele precisa ser proclamado. Então, nós não acreditamos no evangelho do agrotóxico, o evangelho do cuidado, porque na verdade a gente é prudente. Prudente é uma posição, você é assim. E eu percebo muitos evangelhos que a gente sempre está cuidando, e de repente a gente cuida tanto que a gente não fala ele. Então, a gente está começando essa semana já, essa semana promete, e hoje eu estou aqui com um cara que eu admiro muito, Anderson Silva, já está com a gente aqui, e ele vai abrir a escritura, vai expor de uma maneira muito orgânica, muito pessoal, uma maneira que eu creio que Deus tem usado ele nessa nação. Ele tem sido uma voz de justiça, ele tem sido um arauto, ele tem sido alguém que encontrou um gap, ele encontrou uma brecha, e esse cara se posicionou nessa brecha, e isso na verdade gera muito desconforto, gera suposições, gera críticas, mas eu amo ele muito. Então, estão prontos para receber ele com vocês? Então, deixa eu incluir aqui e chamar meu amigo e irmão Silva, o pastor que cada dia mais quer ter menos cara de pastor. Fala, meu irmão, tudo bem? Bom dia! Bom dia, flor do dia. Ô, Glória! Como é que tá a Brasília aí? Tá quente, tá frio? Cara, hoje tá quente, mas ontem e antes de ontem tava muito frio. Aí Quanto que é muito frio aí pra você? 10 graus? 10 graus. É doido, 10 graus aqui, a gente tá indo correr lá no parque, irmão. Tá de biquíni na praia, né? Com 10 graus. 10 graus aqui, a gente tá comemorando. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas, irmão, E aí? é uma honra muito grande poder contar com você. As pessoas torcem por esse dia, as pessoas esperam por esse dia aqui. Eu acho que tem uma coisa que me faz ser teu irmão gêmeo. A diferença é que você é um pouquinho mais moreno, eu sou um pouquinho mais branco. Eu sou feio e você é bonito, né? É tu que diz. Não, brincadeira. Você tá ficando bom. Tira uma dúvida nossa. Você tá tirando tatuagem? Tô tirando. Dá a impressão que cada vez que você toma banho, você volta com uma a menos. Tô tirando do rosto, né? Então, E dói assim, muito pra tirar? Dói muito pra tirar? cara,
Cara, dói muito. Assim, eu falo bem assim, ó, melhor não fazer do que fazer para tirar. Parece assim, ó, eu nunca levei um abraço do Satanás, né? Mas eu gosto de brincar dizendo, é igual um abraço do Satanás, assim, ó. Meu Deus. Queima Dói, tudo. dói muito, cara. Assim, fica inchado, né? Então você vai lá, aí eles colocam um tapa-olho assim, né, para proteger você do, do laser. E o bom é que é rápido, né? Então, sei lá, 5 minutos, 10 minutos no máximo, ele faz o rosto todo, né? Que eu tô tirando do rosto. E aí Aqui, tem, aqui, tem que fazer aqui. várias sessões. Tá programado para 8, eu acho que eu já fiz 3. Então, por exemplo, também depende do traço do tatuador, né? Por exemplo, aqui era eclesia, né? Ah, uma das palavras gregas usadas para igreja ou assembleia. Aqui era Sei. um pingo de sangue, uma cruz, né? Simbolizando o sacrifício de Cristo. Aqui o Tiago. E aqui o tatuador é mais bruto, né? Tiago é um filho meu, então ele é mais pesado, então vai demorar mais. Entendi. Porque, assim, na empolgação juvenil, não é que eu considero que é pecado, né? Mas assim, na crise da sua identidade, quando você não se descobre como homem, como gente, como servo de Deus, aí tem os picos de busca de identidade, né? Mesmo sendo crente, né? E nessa, ali eu era gerente de uma loja de tatuagem e tatuei rápido, né? 3 anos, me tatuei todo, porque de graça até injeção na testa, né? E você vai ficando mais velho, estou perto dos 40. Aí você fala, pô, excesso, excessivo, eu acho esteticamente pesado. Então, a bondade de Deus me deu esse batismo de acesso mundial, de acesso a lugares que eu jamais imaginaria, né? Ser um pastor, discipulador, de empresário, de milionário, bilionário, político e tal. Então, isso em Deus me constrange. Não é que Deus depende que eu seja mais esteticamente acessível, é que me constrange a bondade e a graça dele. Tipo, 5 minutos de conversa, o cara não quer saber mais se eu sou tatuado. Mas me incomoda e eu me acho, sei lá, esteticamente pesado, assim, para avó, para alguns ambientes e tal. Aí eu quero. Não tem como amenizar, né? Imagina, o cara tá todo lascado, mão, pescoço, o nome da esposa aqui. Meu Mas é Deus. só uma maneira de dizer a Jesus obrigado pelo que tu fez na minha vida, porque o evangelho não é só salvação para a vida eterna, é salvação a partir de agora. Então é uma maneira de homenagear Jesus, tornar a minha vida mais legível a quem tem o impacto de dizer um pastor, é isso. E é muito caro para fazer esse procedimento aí, essas sessões? Não, é de, sei lá, de 150 a R$ 300 sessão, né? Entendi. Então acaba que Eu 8 sempre, sessões não passa nem de R$ 4.000, mais ou menos. volta e meia, eu encontro uns caras aqui, eu falo assim, ih, cara, isso aí tá na fase ainda que ter tatuagem era massa, entendeu? Assim, ó, um amigo meu fala assim, mano, o mundo tá tão revolucionário que hoje não ser tatuado é ser revolucionário. Passou o tempo, assim, entendeu? Tipo assim, ó, hoje você quer ser revolucionário? Quero. Se case, tenha muitos filhos, não faça tatuagem, seja careta. Putz, me pegaram então. Tô ferrado. Eu já tava pensando em fazer uma tatuagem aqui, acho que é melhor deixar quieto. Mano. Pô, mas explica pra mim, o que é esse gatilho que acontece que normalmente tem uma fama que diz assim, ó, quem faz a primeira não para mais de fazer? É uma cultura ou é um demônio? O que entra na Crise de pessoa? identidade. Crise de identidade. Quem gosta verdadeiramente de tatuagem faz ela pela estética. Qualquer pessoa, na mina análise, tá? Isso antes de eu me interessar por psicanálise, psicologia, isso é tudo, né? Freud vai falar aquelas esferas, né, do nosso subconsciente, id, ego, superego. Então você falaria isso para mim há 10 anos atrás, eu te bateria, entendeu? Que é crise de identidade, mas porque, por exemplo, eu não sou órfão de pai vivo, não fui criado com o meu pai. Há 7 anos atrás, eu li um livro sobre paternidade que eu fui denunciado.
Então eu descobri, né? Ó, o nome da minha esposa aqui ocupa 40, 50% do meu pescoço. E até então eu achei que era uma declaração de amor. E nesse aprofundamento na questão da paternidade, na identidade, eu entendi que foi uma rivalidade com meu pai. Eu decidi ser homem. Hoje os caras perguntam, acha que eu caí de paraquedas para discipular homens, ter esses projetos de discipulado de masculinidade. Mas a minha decisão foi com 8 anos de idade, quando eu vi o nariz da minha mãe quebrado, entendeu? Tipo assim, nunca irei agredir uma mulher e serei marido de uma só mulher. E sem Jesus. Jesus veio e realizou o sonho daquele garoto. Tipo, eu sei como te fazer um homem. Jesus Cristo disse, entendeu? Então, todas as minhas tatuagens, ela não expressa estética. Eu não estou preocupado se o tatuador é bom ou não. Eu estava preocupado em mandar para ti uma mensagem, para a vida ou para o meu pai uma mensagem. Eu não sou o homem que você foi. Então, todas as minhas tatuagens falam de filho, casamento, fé, valor, honra, coragem, bravura, tipo, elementos que não me foram dados pela paternidade. Eu virei homem com a rua, virei homem com o movimento punk, com o rap, com o conceito de gangue, com o conceito de quadrilha, de criminalidade. Então, eu peguei o lado bom do lado mal, entendeu? Então, assim, sempre me identifiquei com a marginalidade. E a marginalidade, ela é paterna, ela vai abraçar o garoto com 15 que não foi abraçado pelo pai. Então, quando você pega isso e traz para o lado positivo, depois que você está batizado em Cristo Jesus, você cria um código de honra muito elevado. Então, meus códigos de honra são muito elevados. Eu falo para os caras aqui na maçonaria que eu nunca vou trair a esposa e eles surtam, eles piram. Está mentindo. Eu falo para eles que eu não consumo pornografia há 20 anos e eles querem me bater. Tipo assim, ó, não, é impossível, é impossível. Eu falo, não, cara, é possível para quem decidiu ter seu código de conduta e seu código de caráter. Tipo, eu decidi ter meu código de conduta, eu decidi ter meu código de caráter, né? Então, eu desisti da tatuagem, até tem um vídeo no YouTube chamado Tatuagem e Adoração. Então, definitivamente, eu entendi quem é Abba Pai. Abba Pai é o cobertor divino que apazigua todas as minhas mazelas dadas pela vida, entendeu? Então, se Deus é o Pai, Ele se tornou o centro, eu não preciso de nenhum pai, nem do meu pai natural, aí eu não vou julgá-lo, eu não vou ofendê-lo, eu posso entender também que a vítima o vitimizou, então ele não foi o pai, que o pai dele não foi para mim, então assim, ó, aperta aqui minha mão, entendeu? Eu resolvo o meu passado e sigo minha vida, então eu não vou com 40 anos ficar choramingando que eu não tive pai, vir para a igreja e querer que o pastor da igreja seja meu papai, chamar pastor de papai, entendeu? E assim, aí para Deus como um abapai, ficar choramingando igual uma garota, quero vestir tua camisa. Não, cara, assim, eu falei isso e um cara, o Brunão do Morado, ele se ofendeu. A gente teve que marcar um almoço para o irmão botar na mesa a ofensa que o pessoal do louvor no Brasil tinha. Que é uma pregação de masculinidade, eu falei bem assim, irmão, um homem de verdade não quer sentar no colo de outro homem, por mais que esse homem seja Jesus. Se Jesus aparecer para mim, irmão, a última coisa que eu quero é sentar no colo dele. Eu quero uma reunião. Eu sou um revolucionário, irmão. Quero mudar o mundo. Não quero que Jesus me ponha. Imagina, irmão. Billy Graham morreu há 4 anos, com 99 anos de idade. O cara chega na eternidade para sentar no colo de Jesus. Então, assim, isso fala mais sobre as nossas carências do que o evangelho. Quer plantar igreja, quer começar famílias, quer formar homens com caráter, quer pregar um evangelho que faça sentido para a sociedade. Então, eu vejo essa geração fracassando porque todos nós somos órfãos cósmicos por causa do pecado primitivo do nosso pai primitivo Adão. Então, nos desconectamos do nosso Criador. Então, há uma orfandade primária, né? Eu vejo isso muito nos artistas. Eu e a Keila estava conversando esse dia, um dia desse aí, sobre os profetas que não se converteram, pelo menos na nossa análise, né?
porque Paulo diz aos romanos que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nem que seja no 49 do segundo tempo. E a gente estava falando sobre o Chris Cornell, né? Soundgarden, Audioslave, que ele era melhor amigo do vocalista do Linkin Park. Eu não sei o nome do cara, que eu considero o Linkin Park uma bandinha chata, ruim pra caramba. Aí eu não memorizei o nome do vocalista. E os dois eram melhores amigos, né? E os dois se mataram no mesmo ano. Um se matou em maio e o outro se matou, sei lá, em setembro, com a dor que um amigo se matou, entendeu? E para mim, tudo aquilo é overdose profética. Então, Franz Schaeffer já tinha dito isso, né? Um teólogo cristão do século XX, que por vezes o artista é o profeta moderno. É isso aí. Então, o artista, ele é um sensitivo. Ele interpreta a vida ou na raiz dela, que é a beleza da criação, então ele é poético, ou ele é um denuncista, porque ele reconhece que o mundo está em caos, está em desordem. E ele não sabe, assim, o caminho do artista que não conhece Deus em vida é a depressão, porque um acúmulo de percepções proféticas que não ganham propósito se voltam contra o cara. E olha só que resposta longa, né? Tudo isso para falar da minha tatuagem. Então é isso, a ansiedade da vida. A primeira orfandade, que é a orfandade de Deus, potencializada pela segunda orfandade, se o teu pai não foi pai. E os desencontros da vida, por causa desse desencontro com o pai natural, com o pai espiritual, faz a gente monstrificar. Então, a gangue, o crime, a tatuagem, o excesso de sexo, a mulher que se veste para ser caçada, ela está em busca do pai dela, o pai natural e o pai espiritual. Ela quer que alguém diga, eu te amo, você é bela, entendeu? Ela quer o elogio artificial para consolar um negócio que não foi consolado. E o homem também, né? Da mesma maneira. Então, meu entendimento, assim, para a gente conseguir ser uma igreja revolucionária, ser uma igreja que transforma vidas, é a gente entender que a gente não pode mais perpetuar essas infantilidades, né? Do cara vir para a fé, vir para Cristo Jesus, e a gente, ao invés de transformar o cara, empoderar o cara, devolver o cara maduro para a vida, nós, principalmente como pastores, perpetuamos essas infantilidades. É. Eles dão na cara do cara. E eu encerro com um exemplo. Um travesti se converteu no Rio de Janeiro e um pastor conhecido meu pagou a casa para ele morar, pagou a faculdade para ele morar, tal, não sei o quê. E no Dia dos Pais, esse ex-travesti comprou um presente para dar para o pastor, mas ele queria fazer isso de maneira simbólica, tal, entendeu? Então, puxou uma cadeira, pediu para o pastor sentar na cadeira e sentou no colo do pastor e entregou o presente, dizendo, você é meu pai, eu quero te honrar aqui no Dia dos Pais. O pastor levantou, pegou o presente, disse, eu te amo, e deu um tapa na cara dele. Pô, na cara do irmão. Ô, louco, mano. Aí o pastor falou bem assim, olha só, sabe por que você virou travesti? Sabe por que você virou gay? Porque você está em busca do seu pai ao sentar no colo de um homem. Eu não sou seu pai, eu não sou seu amante. Olha para mim, olha para mim. Eu não sou seu pai. Eu não vou te levar 30 anos atrás para te levar para o playground. Eu não sou teu pastor para infantilizar tuas feridas. Meu Deus. Se eu sou o teu pai espiritual, assim como Paulo de alguma maneira foi pai para Timóteo, é para começar a tua vida da tua dor para frente. Eu não vou te levar ao lugar dos teus traumas. Eu vou pegar a tua história, a tua dor, e te transformar num pai, num homem. É assim que você cura sua dor e sua orfandade, se tornando o homem que você deveria ser. Mas imagina, se eu, que sou um cara radical, achei radical o cara sentar a mão no pé da orelha do camarada, imagina se a gente está pronto para essa conversa, de botar os pingos nos is. Não, a gente vai aceitar. A É. maioria dos pastores, os sinos carinhosos da nova geração, vai aceitar. Ai, meu Deus, que lindinho, o ex-travesti sentou no colo do pastor para chamar ele de pai. Entendeu? Quantos de nós vai entender que aquilo é um problemão e está perpetuando o gatilho que leva o irmão para a homossexualidade? Mais Fale que amor, eu te por escuto. favor, né? A É, geração. Ai, mais amor, por favor.
Aí você fala, pô, mano, como assim, velho? Mas amor, isso aí foi amor, né? Aí o cara Isso foi amou, amor. né, mano? Isso foi Isso amor. foi amor. É, o problema é que reduziram o amor a entregar uma flor, né? Esse é um problema social nosso. É, Abraço grátis, né? o Cris Batiston, nos anos 2000, ele foi o Brunão Morada, daquela geração do ano 2000. Não sei se Sim, chegou a conhecer o Filhos do Homem e tal, né? Em sim. 2014, ele chegou para mim, 2012, se eu não me engano, ele chegou e falou assim: Cal, eu tô proibindo os meus filhos de escutarem música gospel, porque a Top. música gospel está responsabilizando o grande contingente de homossexuais dentro da igreja. Eita! Falou Abra assim, aí os comentários pra gente ver o fogo no parquinho. Caraca, mano! Caramba, ele Cal. e aí isso me chamou muita atenção, porque ele falou assim, e aí ele falou, cara, todos os cultos que eu vou, me pega nos braços, me gira, olha nos meus olhos, me joga para cima. E ele falou, cara, meu filho não vai cantar essa canção. Jesus, eu quero te pegar, eu quero ser girado no ar por você, eu quero ser. Ele falou, isso aí tá. Esse é o ponto onde o alto contingente de homossexualidade está crescendo na igreja. E aí, desde lá, eu fico assim, tipo, putz, sabe que você identifica essa brincadeira na música? Porque é um romance. Estão trazendo a Disney para a igreja. Estão trazendo a Frozen, estão trazendo a Alice do País das Maravilhas para dentro do culto. Né? Essa poesia colorida demais para uma vida que é real demais. Né? Então, mas cara, é com você. Estou aqui para introduzir Anderson Silva. Obrigado novamente por você topar entrar nessa jornada com a gente. E Anderson Silva e Carl Dietz, eles têm uma coisa em comum. Os dois são de verdade, são autênticos, em diferentes abordagens, em diferentes causas. Mas como eu comecei dizendo aqui, você um dia encontrou tem uma palavra que Deus me falou anos atrás, que é find your gap. Todo ser humano ele precisa encontrar o seu gap, a sua brecha. Nós estamos inseridos em sociedades que têm brechas com crianças, brechas com travestis, brechas com drogados. Meu pai ocupou uma brecha entre a classe mais quebrada da sociedade, que eram os pobres, órfãos, viúvas. E você hoje ocupa uma brecha muito grande na nação. E eu acredito que nós temos algo em comum. A gente não deve nada para ninguém. Né? A quem a gente deve, a gente acordou e dorme com essa pessoa todo dia. A gente presta contas debaixo do lençol. A gente dá conta em casa das crianças. E isso tem nos feito pregar um evangelho destemido. Então, eu estou muito empolgado por essa manhã. Estou muito na expectativa da palavra que vai sair da tua mesa hoje. E, cara, para mim é um sonho poder saber que eu estou aí na tua sacada, estou aí na tua garagem, sentada com você, mano. Conversando uma hora, como tantas vezes eu fiz pelo Brasil, onde a gente se encontrou em hotéis, onde a gente se encontrou na própria igreja Vivo por Ti, cara, que foram momentos sentado à mesa. Eu sei que 1 milhão de pessoas tinham que estar sentado ouvindo aquela conversa, aquele assunto que a gente falou. E hoje a live aqui ela está sendo tão maravilhosa, por quê? Porque, cara, o que a gente fala fora da live é o que a gente fala na live. Sim. A gente não muda o botão, a gente não liga o botão público. O botão, agora é para o público. Não, não. O que a gente fala no público, a gente fala no privado. Né? Então, fique bem à vontade com vocês, Anderson Silva. Bíblia na mesa, o Evangelho sem agrotóxico. Top. Eu acho que já foi de bom ganho esse bate-papo introdutório aí, né? Porque já faz a galera se interessar por uma maior profundidade assim em Deus. Mas eu quero pegar gancho num assunto que começou ontem aqui no meu Instagram, que eu lidero, né? Mentorei e pastorei uma comunidade online que hoje é uma comunidade mundial já, graças a Deus, né? Tem muita gente do Brasil, mas muita gente da Europa, Estados Unidos e até Japão, que se chama CAF, Comunidade Antifrágeis, né? E o nome já diz, a gente não tolera o crente floco de neve da nova geração.
porque ele não aguenta a Bíblia aberta. É simples assim. Simples assim. Ai, meu Deus, que radicalidade. Não, querido, só a Bíblia está aberta. Não comecei a me impor ao texto, só abri a Bíblia. Essa geração atual não aguenta a Bíblia aberta, né? E ontem a minha equipe aqui colocou um recorte, né, de uma das aulas que eu estou dando essa semana, que eu estou fazendo uma semana de resgate de 7 princípios, né? Primeiro princípio, Deus, autossuficiente, autoexistente, explicando que Deus não existe, porque tudo aquilo que existe foi criado. Então Deus não foi criado, portanto Deus não existe. Nós existimos, Deus não existe. Não existe nada antes de Deus. Deus é a força primária de tudo. Até mesmo se você é evolucionista, você tem que entender que uma força primária explodiu o negócio, entendeu? Ah, e o Big Bang? Alguém apertou o botão do boom. Então não existe existência antes de Deus. Deus cria todas as coisas a partir de si mesmo. O segundo princípio foi a família, como célula apostólica primária. A única permissão bíblica cristocêntrica que temos de não constituir família é o celibato. Não dá para usar Paulo, Jesus, nem John Stott como exemplo de ficar solteiro e ficar transando com todo mundo. Então, o plano de Deus é que os céus povoem a terra por meio de um modelo poderoso. E esse modelo poderoso é a família. Isso é tão real que é a figura de linguagem que Paulo usa em Efésios 5 para falar do relacionamento de Deus com o seu povo, que é a igreja. Ele usa a relação entre homem e mulher constituindo família. Família é a célula apostólica maior, né? O terceiro princípio, masculinidade. Ontem foi feminilidade. E a gente vai falar sobre amoralidade, que é diferente de imoralidade, dinheiro, sexo e por aí vai. E ontem minha equipe soltou uma pílula aqui do dízimo, né? Que eu não creio no dízimo. Eu creio no tudízimo. Tudízimo. All in. Tudízimo. All in. E, cara, eu quero explanar um pouco mais, porque só quem faz parte da CAF entende essa linguagem. Aí os pastores tudo comentando aqui louco, né? Porque pastor é tudo tomador de grana. Como assim? O dízimo não toca no meu, entendeu? Na minha vaca sagrada, eu preciso. Aí, igual uma irmã postou bem assim, as pessoas vão parar de dizimar. E eu falei, você vai parar de manipular as pessoas, né? O que é pior, você manipular ou as pessoas pararem de dizimar? Então, assim, a gente precisa da mentira para poder ter o ganho. Mas não se trata disso, gente. A gente não está falando, eu não falei e eu não creio. Eu creio que toda nossa obediência a Deus, ela parte do pressuposto de reconfiguração da máquina. É o que eu chamo de download espiritual. Quanto mais eu estou em Deus e reconheço que Deus está em mim, eu completo o download de 0 a 100. Então, vamos colocar isso aqui nesses termos. Salvação em Cristo Jesus para a vida eterna, 10% de download. Paulo disse, desenvolve a tua salvação com temor e tremor. Completa o download, não resista, aceita a tua identidade. Por exemplo, o Novo Testamento, em nenhuma passagem escrita pelos apóstolos, nos chama de pecadores. Olha que paradoxo glorioso. É o que na teologia clássica a gente vai chamar de já e ainda não. Já, Cristo fez e não vai fazer. Quando Deus olha para você hoje em Cristo Jesus, ele já te vê no estado final. E qual é o estado final? Perfeição, pureza, possibilidade. Então, ele não te vê mais remendado, entendeu? Ele te vê perfeito. Na prática, nem todos nós somos o que Deus vê em nós. E é o que a teologia vai chamar de santificação. Eu caminho para o lugar onde Deus testemunha ao meu respeito. Deus olha para mim e diz, você é inocente, você não tem mais boleto para pagar. Mas você olha para a sua vida prática e diz, caramba, eu ainda não sou. E Deus está fazendo assim para você, venha para o lugar que eu testemunho ao teu respeito. Então, nessa pílula que a minha equipe postou ontem, eu digo, olha, onde o discípulo de Moisés parou? Então Moisés estava dirigindo um ônibus, lotado e pesado. E ele parou. Quando ele parou nessa parada, Jesus pegou o volante. Então, na minha interpretação, o discípulo de Cristo não volta para trás, para um padrão de vida inferior ao discípulo de Moisés.
discípulo de Jesus começa onde o discípulo de Moisés parou. O próprio Paulo disse que a lei era a sombra do fato. O fato é Cristo, o fato é a graça, o fato é a possibilidade. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na lei, o sacerdote e o sumo sacerdote tinha que todo ano fazer um sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Tinha que ficar revisitando, virando o disco. Acabou o lado A, aí vira, põe o lado B. João Batista foi o maior nascido entre mulher, porque ele viu a ruptura entre o silêncio de 400 anos, entre lei e graça. Ele viu Deus trocar de roupa, tirar a poeira e pular da lei para a graça e diz: agora eu vou resolver o problema. Agora eu vou resolver a raiz. Nunca mais vocês precisam refazer sacrifício. Porque agora eu vou comunicar vida e virtude a vocês. A gente fala de graça como favor imerecido, mas a gente não fala de graça como virtude atribuída. Oh, graça é o favor que eu não mereço. Mas a gente não entende que graça é a vida de Deus novamente atribuída a nós. Eu sou, em Jesus Cristo, o que eu fui criado para ser. Acabou. Se isso aconteceu, por que eu preciso de uma calculadora para me relacionar com Deus? Quando eu uso a linguagem tu dizimista, eu estou dizendo o seguinte: na lei, existe a possibilidade de você calcular 10% e você não ser dele, como Caim não foi. Ah, mas o dízimo, os pastores aqui que querem grana falaram, mas o dízimo não é lei, é lá com Abraão. Mas ainda é padrão caído, querido, ainda é sombra, ainda é método, ainda é calculadora, entendeu? Ainda o cara calculou, deixa eu tirar 10% do que é meu. Em Jesus, assim como na Trindade, não há cálculo. A unidade, a complementariedade. Então, o Pai está com o Filho com o Espírito, são distintos, porém são iguais, se complementam, cada um tem sua funcionalidade, seu objetivo. Então, eu estou casado com a Keila. Eu casei com a Keila pela casa, que é a estrutura, ou pelo lar, que é a relação e a profundidade da relação. Onde, na minha aliança com a Keila, eu preciso de uma calculadora para definir funções, para definir percentuais. Então, assim, ó, a igreja ainda é infantil e não está pronta para esse papo. Porque ela precisa de uma metodologia para poder obedecer. Um irmão fez um comentário ontem que, meu irmão, eu quase choro. Ele disse, deixa eu tentar lembrar, ele disse: olha, fantástico, pastor, 10% é o máximo para quem não quer dar nada e o mínimo para quem acha que não deve dar tudo. Por isso você precisa dos 10% como um parâmetro, assim, ó. Quem não quer pertencer a Deus diz: o máximo que eu dou a Deus é 10%. Quem não quer dar nada, é o mínimo que eu devo dar a Deus é 10%. E Jesus está falando de vida. Porque assim, ó, mas ele não aboliu a lei. Pô, então não aboliu o sábado e corta aí teu Bilal também, que ele não aboliu a circuncisão. Então, quando ele diz que não veio abolir, mas cumprir, ele está dizendo que é a lei. Então, ele não está anulando obediência, ele está falando sobre um novo nível de vida. Agora, vamos lá. No Sermão do Monte, naquele contexto das bem-aventuranças, Mateus 5, Mateus 6, ele pergunta: o que a lei diz? Não adulterarás. O que é o adultério? O adultério é o procedimento prático, estético de uma traição. Eu vi que você traiu. A lei, na lei, você poderia ser por dentro o que você quisesse. Transar com quem você quisesse. Aqui, ó, tá. Mas a lei só ia julgar o seu procedimento. Você não pode fazer, mas você pode pensar. Jesus, ao cumprir a lei, ele diz: olha, agora esquece a estética. Entramos num novo nível, que também envolve a essência. Se você olhar para uma mulher com desejo impróprio, você já adulterou com ela. Aí eu pergunto para você: as pessoas acham que é mais fácil a graça. Não é que é mais difícil a graça. É que a graça requer que você tenha nascido de novo e ter decidido ser uma outra pessoa. Que não depende do exterior, não depende de performance. Aleluia, sou o santão, não vejo Big Brother, não faço tatuagem, não como, não bebo, não transo. Não, acabou, já era, isso é ultrapassado.
Agora o Senhor quer saber de essência, de integridade, de caráter. Olha o que esse texto de Jesus está dizendo. Olhe para uma mulher, reconheça a sua beleza e ponto final. Isso é possível. Porque se você, ao olhar para cada mulher, irmão, está cometendo adultério, danou, tem que arrancar os olhos fora mesmo. Então, assim, Só a mãe pode dar banho na filha. Isso é coisa do tarado que é discípulo de Moisés, irmão, que não tem consciência do seu novo nascimento. Em Cristo, eu posso olhar para uma mulher e dizer, uau, que mulher linda, que corpo lindo, ponto final. E não ser sensual, sexual. Porque, por exemplo, santidade não é chamar o belo de feio. Nossa, ela é bonita, mas está cheia de demônio. Ela é bonita, mas é Jezabel. O crente infantil foi adestrado a pensar assim. Não, mas o bonito é bonito, irmão. Aqui em casa não tem esse problema. Olha só, aqui em casa o padrão é tão elevado, a Keila ama o Cal, fã do Cal, acha o Cal lindo. E ela fala isso do meu lado e eu falo, é lindo mesmo. Brad Pitt, ela diz, nossa, que barriga. Eu falo, uai. Aí eu olho pra mim, irmão, se eu sou feio, santidade não é chamar o bonito de feio, irmão. Assim, ó, a virtude é outra, entendeu? Tipo assim, ó, eu posso, do lado da Keila, achar qualquer mulher bonita e ela sabe que eu não tô pecando. É isso. E do meu lado, minha esposa, do meu lado, ela pode achar você bonito, você forte, você inteligente e não dá crise, não dá DR, entendeu? Isso é transformação, isso é graça, isso é um outro nível. Então, o tudíssimo é assim, ó, eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Se eu sou totalmente dele e ele é totalmente meu, onde está o cálculo? Mas qual é o problema? Principalmente dos pastores. Eles perdem domínio. Mas é isso mesmo. Na graça se perde o domínio. Na graça ninguém é dono de ninguém. Lá em Hebreus, capítulo 8, o Senhor disse por meio do escritor de Hebreus, que não se diz historicamente quem é. João Calvino supõe que é Paulo. Eu também concordo com Calvino. Creio que é Paulo. Ele disse, chegará o dia que eu farei uma nova aliança com o meu povo, não como eu fiz com seus pais no deserto. Chegará o dia que eu imprimirei as minhas leis no seu coração e na sua consciência. Eleva o nível, se torna orgânico. E ninguém, ouça o que o texto diz, ninguém mais ensinará ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos vocês me conhecerão, do menor de vocês ao maior de vocês. Então, a igreja evangélica é infantil porque falta pregação que emancipa. Pastor ama a infantilidade. Pastor ama crente que vai dizer que cor de carro eu compro, com quem eu caso, eu divorcio, eu vou para Cancún ou eu vou para Porto de Galinhas. Pastor ama a posse do povo de Deus. Mas o povo de Deus tem dono. Cal é pastor, eu sou pastor. Mas um pastor maduro entende que é pastor postiço, que é pastor momentâneo, que é pastor enquanto Jesus não volta. Entendeu? Então, a gente não está abolindo o pertencimento ao reino, né? O Cal é pastor de uma igreja orgânica, igreja no cinema. Eu sou pastor de uma igreja totalmente missional, tem estrutura. E nós não somos idiotas, nós sabemos que é a contribuição da generosidade do povo de Deus que paga a conta. A gente não está abrindo mão de contribuição ao serviço sagrado. Mas a gente está dizendo que isso não depende de manipulação, nem de cálculo e nem de mentira. Quando Jesus Cristo diz que cumpriu, o escritor de Hebreus diz que a lei caduca em tudo. E nos chama, nos convida a um novo nível. Então por que não prega um novo nível dizendo, irmão, não tem cálculo. Eu, Anderson, eu sei que eu tenho mais de 50% da minha renda comprometida com o reino de Deus. Quando eu pedi minha esposa em casamento, eu disse isso a ela. Olha, eu não sou mais um discípulo de Moisés. Tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo vai ficar. Então eu tenho que fazer... Tudo que eu produzi na terra, eu tenho que fazer com que glorifique o nome do Senhor. Então eu não sou um dizimista de calculadora. Eu sou um dizimista orgânico. Então, mais de 50% da minha renda é dízimo. É quase inevitável você chamar a sua contribuição de um outro nome, né? Então a gente chama de dízimo por preguiça de pensar num outro termo. Mas, cara, meu dízimo não é ritualisticamente 10%.
Eu sou dele. Então, dei 10%, ajudei minha mãe, ajudei o pobre, dei 20% de oferta. Nos últimos 12 meses, a gente pagou 120 mil reais para ex-transexuais e travestis retirarem as próteses. Essa semana chegou mais 2 desafios de novas cirurgias. A gente ajuda o mundo e o fundo. Gente aqui, gente acolá, gente no Brasil, fora do Brasil. Mas é melhor o método quando não há vida, né? Quem não tem vida ama cerca, quando deveria plantar a grama verde para o rebanho de Jesus se alimentar. Então, quem é péssimo em alimento é bom em proibição. Então, um líder, um pastor que não tem comida para o rebanho, ama fazer cerca. Ama castrar, né? O raciocínio do povo. E a vida está nesse lugar, né? De entender que a lei é sombra. Paulo disse aio, e a palavra aio usada por ele em uma das suas cartas é pedagogo. E pedagogo é um mestre de criança. Pedagogo é um professor da infância. Mas ele diz, a lei é sombra. Sombra de um fato. O seu corpo projeta a sombra. É projeção do seu corpo, mas não é o seu corpo. Então a lei é a projeção do fato. Quem é o fato? Cristo, em toda a sua proposta. Então Cristo, ao cumprir a lei, se torna lei. Então ele não aboliu um parâmetro de relacionamento com Deus, mas ele está elevando esse relacionamento, dizendo acaba com o rito, acaba com a metodologia, acaba com o tempo. Assim, ó, é tão louco, cara, esse negócio, que a maioria dos cristãos nem sabem que a igreja cristã não tinha templo em Atos dos Apóstolos. Quando a gente diz que o galpão não é templo, não pode ser, porque antes de estar uma igreja ali reunida, era uma boate gay, era um supermercado, era uma escola. Ah, vamos para a igreja. É um absurdo bíblico, não tem ir para a igreja. Mas assim, ó, falar isso para o povo e libertar o povo, que igreja é Cristo em vós, esperança da glória, temos que congregar? Sim, mas o Senhor disse o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É. Mas hoje, o galpão é a igreja, o galpão é o templo, e a gente misturou toda uma loucura. Não envolve só o dinheiro, o dízimo, a oferta. A gente abraçou um padrão de fé, de vida, e graças a Deus pela pandemia, não no sentido negativo dela, mas no sentido positivo dela. E o sentido positivo ficou claro para nós que Deus não respeita nosso padrão de fazer igreja. Entendeu? Que o nosso padrão de ser igreja pode ser uma bênção e trazer resultados para o reino, mas não é a igreja em si. E a pandemia deixou claro e tirou o poder dos pastores de nós, tirou a graça. Eles estão ouvindo 5, 10, 20 pastores, estão pensando mais, discordando mais, criticando mais. É isso aí. E sei lá, a minha esperança. A galera fez test drive aí em outras igrejas e estão gostando. É. Mas é muito louco. Mas é muito doido. Mas, cara, abra aqui os comentários para a galera fazer algumas perguntas para a gente interagir com eles. Fala aí, Eu costumo dizer que a gente vive a igreja perfeita no tempo errado. Top. A igreja que a gente vive hoje é a igreja perfeita, se ela existisse antes da cruz, antes do Pentecostes. Infelizmente, hoje, o epicentro da igreja é o templo, é o barracão. Só que no Pentecostes, o epicentro da igreja sempre foi a casa. E eles partiam de casa, a conexão que eles tinham em casa, eles terminavam orando no templo. O templo era ponto de oração, não era ponto de congregação. E eu costumo dizer que hoje nós estamos vivendo um tempo... Por que o dízimo funciona numa igreja? Porque dizimar numa igreja te exime de você servir com eu sempre falo sobre os 3 Cs, 3 T's, né? Talento, tempo e tesouro. Dízimo é o tesouro, mas você ainda tem tempo que Deus está esperando se ofertar,
e você ainda tem o talento, que você precisa servir a congregação com os teus dons, com o teu talento. Quando você tem uma igreja muito grande, os 10% ele já te inibe dos outros 2 T's. Você não precisa dedicar tempo e talento aonde você manda uma oferta. Então hoje tem dois tipos de pessoas. Eita lasqueira. 2 tipos de pessoa na igreja hoje. Aquele que manda o dinheirinho e os pobres que tem que ficar na recepção, no estacionamento, o pobre que faz o almoço de domingo. Normalmente a mão de obra hoje de uma igreja não vem do cara abastado. Porque o cara abastado ele serve a igreja com dinheiro. Só que não é que ele serve a igreja com dinheiro, é que ele não serve a igreja com o dom dele, com o talento dele, com o tempo dele. Por quê? Porque ele acha que ele não precisa. Então, se hoje numa igreja de 5.000 pessoas, todo mundo entendesse que eu preciso servir mais do que com o meu dinheiro, eu preciso servir com o meu tempo e com o meu talento, dava um colapso na igreja. Os pastores iam falar assim, não, calma, calma. Pense 5.000 pessoas falando para você, Anderson, quero servir. Anderson, onde que eu posso servir? Anderson, quero vir aqui para entregar a cesta básica. Você ia endoidar, você ia falar, cara... Só que o que é uma igreja grande? Uma igreja grande é uma igreja pequena com muitas cadeiras no fundo. Essa é a verdade. Porque são os mesmos protagonistas, é sempre os mesmos caras tocando na frente, é o mesmo pastor pregando todo domingo. Só a diferença é que tem muito mais cadeira atrás e cada cadeira é uma cifra. Cada cadeira é uma esmola, cada cadeira é uma ofertinha. E aí o cara faz uma fronteira. Tipo, não, esses aqui eles servem, então é a mais bonitinha, que canta melhor, que gravou mais CD. Aqui. Então esses aqui são a cúpula que serve e todos os outros, ó, sirva com o teu dízimo. E aí a pessoa, ela se sente parte dando o que sobra. Mas ela nunca foi parte daquilo de verdade. Né? Jesus, quando ele olha aquela... E aqui entra uma palavra assim que para mim, cara, mudou minha vida esse ano. Não existe generosidade onde há sobra. Jesus está diante da urna. Explica aí. Gostei disso, mas não entendi não. Jesus está diante da urna e aí ele olha as pessoas dando em grandes quantidades, colocando muito dinheiro ali dentro da urna. De repente vem uma mulher ali com um saquinho de pão, umas moedas dentro, coloca discreta, a moeda faz barulho, porque né, o gasofilácio era comprido. E Jesus olha e fala, opa, encontrei generosidade. Por quê? Porque os outros deram do que sobrava. Essa mulher deu do seu sustento. Ou seja, ela estava comprometendo a existência dela pelo que ela deu. Não existe como eu ser generoso em ofertar aquilo que me sobra. Isso não é generosidade. Isso é esmola, isso é fraternidade, isso é doação, chame do que quiser, mas não é generosidade. Generosidade é minha capacidade de eu dividir, multiplicar, ofertar aquilo que me falta. Esse é o sentido da generosidade. Se me falta, eu fui generoso. Olha só, você me fez lembrar de uma situação nesse contexto da velhinha que ofertou. No grego, não sei se você já se atentou, o deu de todo seu sustento, a palavra sustento ali foi interpretada como sustento, mas no grego é bios, da nossa palavra biologia. Então, assim, ó, o deu todo seu sustento não é deu do sustento em si, era do seu sustento, mas é como se fosse assim, a oferta biológica. Ela deu o que ela era e não o que faltava a ela. Por isso que eu falo, né? Na pílula que a gente soltou ontem, a gente está dizendo, olha, você pode ser um dizimista fiel. Dizimistas fiéis não prosperam. Quem prospera em Cristo Jesus é quem não consegue reter e não quem dá. Então, a lei ensinou você a dar. A graça quer ensinar você a não reter. Porque é uma relação orgânica como um matrimônio. Não é o que está em Efésios 5? Eu estou casado com a Keila, então a nossa relação é orgânica e não controlada por metodologia. Então, eu dou a Keila do que eu sou e não do que eu tenho, do que me sobra, do que me é conveniente. Então, por amor a ela, é fluida a minha oferta. Assim como deveria ser para Deus, assim como foi para a velhinha. É fisiológica, é biológica, é orgânica. Então, ela não deu
a oferta, ela não reteve a oferta. É diferente. É. E se a gente girar esse clique, a gente, por exemplo, nas minhas obediências financeiras, quase nunca eu fico sem resposta da parte de Deus. Não é que eu faça para ter respostas, é que é orgânico. E quando eu agrado o coração da pessoa amada, automaticamente há uma correspondência. Então, É, quando eu agrado o coração da minha esposa, a noite vai ser boa. é, Entendeu? Aí muda tudo. E, cara, não existe generosidade onde há sobra. Eita, velho, essa foi forte. Não existe generosidade. Se sobrou, é porque a generosidade faltou. Por isso que toda ação social sempre precisa de mais, mano. Porque o elemento central de uma ação social é generosidade. Então sempre vai faltar. Porque eu dei, eu dei, eu dei. Chega uma hora que você fala, cara, tá faltando. Por quê? Porque eu dei. E aí as pessoas elas se sentem injustiçadas. E aqui eu vou para o segundo ponto. A generosidade triunfa sobre a injustiça. O maior bloqueador hoje das pessoas serem generosas é a injustiça. Ela olha e fala assim, não, mas isso não é justo. Pois bem, bem-vindo à vida. A generosidade existe para triunfar sobre a injustiça. Onde você viu injustiça, seja generoso. Ah, mas eu não vou dar para esse cara porque ele devia estar trabalhando. Cara, se quisesse mesmo, você trabalhava. Não, você não está sendo generoso, você está sendo justiceiro. Uhum. E hoje a gente quer ofertar, a gente quer dar numa igreja onde a gente olha e fala, não, não, mas isso aí não é justo. Isso, porque não é justo, você tem que ofertar. Não, mas não é justo ficar tirando prótese de travesti. Porque o travesti, ele foi lá e ele que colocou a prótese. Se ele arrumou dinheiro para colocar, ele arruma dinheiro para tirar. Não, não, mas a generosidade, ela elimina esse pensamento capitalista. A generosidade, ele elimina todos os argumentos que a injustiça tenta provar que é injusto. E quanto mais injusto é, mais poder a generosidade triunfa. Ela vence. Sabe aquela coisa que você fala assim, não, não vou pagar porque... Não, pague, tem que pagar. Jesus estava se referindo quando ele falou assim, se pedirem para andar uma milha... Não, não, mas eu não tenho que andar uma milha. Isso, ande duas. Se te pedirem a capa, dê a túnica. Jesus estava falando de assalto ali. Imagine se todo crente hoje tivesse essa reação no assalto. Que te pede o teu celular e você fala assim, e o que mais? O boné também? Oh, o que você precisa mais? Posso te levar para casa? Se precisar também eu... vamos ali no banco que tem mais um pouco lá na conta, eu te dou também. Porque ninguém pode te roubar aquilo que você entrega. Já pensou isso aí, cara? Não. Se todo crente entregasse mais do que pediram no assalto, acabava o assalto. Porque isso mata um assaltante, isso destrói um assaltante. É a generosidade que triunfa sobre a injustiça. E a gente quer ser justo na generosidade. Aí não fecha a conta. O dízimo é a tentativa de a gente ser justo na generosidade. Por isso que é injusto dar dízimo. É injusto. E o dízimo é uma coisa tão do passado, que normalmente quem dá dízimo é porque está contando moeda. O cara que tem muito dinheiro, ele não sabe quanto que é 10%, mano. Eu vou te dizer que se eu parasse para contar quanto que eu ganho por mês, cara, eu nem sei quanto que é 10% mais. Porque eu ganho de todo lado. Eu tenho mais de 5 fontes de renda hoje. Teve um mês aqui dessa live aqui que eu cheguei a ganhar 4 mil reais. De pessoas que me escreviam do país falando assim, você é meu pastor, cara, eu vou ofertar aí. Teve uma moça que rodou 300 quilômetros, chegou no meu culto aqui com 30 pessoas, olhou nos meus olhos, agradeceu e falou assim, eu estava longe e a tua voz me pastoreou. Hoje eu estou em Jesus, e colocou R$ 1.500 no meu bolso e foi embora. E é coisa assim que você fala, não, como assim? Você rodou 600 quilômetros para trazer R$ 1.500. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. E ela falou, não, a tua voz me apacentou. Eu estava sem pastor, eu estava sem
Eu estava longe, eu tava frustrado com a igreja, eu estava decepcionado com a vida, eu não entendia Deus. Mas a tua voz me apacentou. Cara, é um sonho saber que Jesus ele falou: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu diria que a gente não é pastor, a gente é o cachorrinho pastor do pastor. O pastor ele tá ali tocando as ovelhas e tem um vira-lata do lado fazendo uau, 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 uau. Que, na verdade, a gente faz de conta que a gente apacenta, mas na verdade a gente só está tentando fazer as ovelhas falarem: ó, tem um supremo pastor. É, Escute o teu pastor. E aí, com certeza, a gente apacenta as pessoas quando a minha voz é a voz do bom pastor. As minhas palavras são a eita. palavra do bom pastor. Então, cara, a gente tá a 1 minuto aqui da minha live que vai cair. Deixa Eu salvo, hein? não quero tomar o teu tempo, mas quero que você deixe as tuas considerações finais aí pra gente. Só. Ou você prefere que eu derrube a live e você volte com o tempo? Não, pode encerrar. Vou considerar 1 minuto. rápido. Eu só clamo a Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um de vocês que nos ouvem, coragem. Viver o Evangelho e o verdadeiro Evangelho, sem o agrotóxico, é um resgate de coragem. Porque você precisa tirar algumas coisas de lugar e mudança gera desconforto. Entorta o guarda-roupa e quebra o pé da mesa. Então você precisa ter coragem para viver, porque é necessário fazer mudanças e que o Senhor dê essa coragem a vocês. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Mês que vem a gente tá junto aqui de novo. Conte comigo lá na tua loucura das 6 da manhã. Amém. E mais uma vez é bom te ouvir, cara. As tuas palavras são como bálsamo. E obrigado por você ser esse revolucionário, por você ser essa pessoa que mete a cara e mete o louco. A gente sabe de onde a gente veio, de onde a gente saiu. Por isso a gente já não tinha nada. E essa é a nossa certeza que a gente não tem nada a perder, né? O Amém. dia que a gente achava que tinha alguma coisa, a gente já nasceu sem nada. E hoje a gente põe tudo a perder. Obrigado, irmão. Deus abençoe Tamo você. junto. Beijo. Deixa salvo aí.